O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas ele os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se acomode direitinho, você que está rezando conosco, aqui na Associação do Senhor Jesus, você que veio para viver esta primeira de tantas outras experiências que viveremos juntos na Missa da Misericórdia. Eu quero agradecer o seu carinho, você que sintoniza a nossa emissora, você que parou neste instante para experimentar conosco um pouco mais da misericórdia. Quem não precisa desta misericórdia? Aqui ou em casa, nós reafirmamos, queremos e vamos experimentar mais do teu amor. Queremos nos envolver com a sua misericórdia. Para mim é uma alegria. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o padre Rodrigo Natal, eu sou da Diocese de Taubaté, no Vale do Paraíba. Estamos bem pertinho de Aparecida, a casa da mãe. E o convite me foi feito para estar com vocês nessa celebração em honra a Jesus misericordioso, neste ano jubilar, neste ano dedicada
este ano dedicado à misericórdia, porque eu fiz, nos meus inícios de padre, e faço até hoje, uma experiência muito profunda da devoção à divina misericórdia. Eu já tive a oportunidade até mesmo de testemunhar aqui, na século 21, mas quero repetir, até para você entender o porquê que nós estamos nos encontrando nesta noite. Lá em Taubaté, no meu início de padre, eu fui convidado pelo meu bispo para fazer parte dos meios de comunicação da nossa diocese, para estar à frente de uma rádio, mas o intuito do meu bispo, do meu então bispo, era que eu estivesse mais ligado à parte administrativa da nossa emissora, gerenciando essa parte mais por detrás dos meios de comunicação, que é necessário até para ser mantida. Toda esta obra, para chegar até sua casa, há toda uma parte burocrática que precisa ser desdobrada, executada. Eu achei que o convite era realmente para isso. Mas o Senhor Deus me levou até a nossa emissora de rádio para que eu pudesse fazer uma experiência da devoção da Divina Misericórdia. Quando nós mudamos a programação, bem no início do trabalho, não tinha ninguém para assumir o terço da misericórdia. Foi então que sugeriram: o Senhor vai estar aqui, por que o Senhor não faz o terço da misericórdia? Eu confesso para você que eu me senti um pouco intimidado no início de fazer este trabalho, até porque o terço da misericórdia não fazia parte da minha devoção pessoal, não fazia parte, não era da minha devoção pessoal. Não era, mas eu vivi uma experiência linda. Começamos dentro do estúdio mesmo, e eu pedi que não tivesse participação. Não queria algo muito reservado, achando que, estando no rádio, eu estaria sozinho. De repente, fizemos a experiência de abrir e começamos a perceber, queridos, quantos irmãos estavam rezando conosco na hora da misericórdia. Quantos irmãos viviam aquela experiência? Eu comecei a perceber que eu não estava sozinho, que uma multidão de corações, de almas, estavam desejosos desta misericórdia. Até que o Senhor nos inspirou para nós sairmos do estúdio e irmos até as igrejas, e foi o que fizemos. Começamos uma semana de oração que nós chamamos de Semana da Misericórdia. Íamos às paróquias, lá ficávamos durante uma semana, também transmitíamos pelo rádio, e os meus olhos contemplaram maravilhas ainda maiores. Quantos irmãos, quando os padres me convidavam para fazer essa semana, às vezes os padres me diziam: mas Padre Rodrigo, às 15h, de repente não vai vir muita gente. Eu dizia para os padres assim, não que os padres estavam preocupados com o número de pessoas, mas quando a gente vai receber alguém em casa, a gente quer que a casa esteja cheia, não é assim na sua casa? Você, quando vai receber uma visita, um parente, você quer que os filhos estejam lá, que todos os membros da casa venham acolher com você, não é assim? É ou não é? É assim. Então, o desejo dos padres era este desejo bom, que a casa estivesse cheia para nos acolher, para acolher a nossa caravana da misericórdia. E eu dizia para os meus amigos, para os meus colegas: fiquem tranquilos, nós vamos rezar com aqueles que o Senhor chamar. E para nossa surpresa, e Deus sempre nos surpreendia, nós não rezávamos com as igrejas vazias. Pelo contrário, muitos e muitos irmãos vinham às paróquias onde estávamos para experimentar da adoração, para experimentar da celebração,
para se colocar debaixo dos raios, como eu fiz com você no início da celebração. Eu convidei você para nós nos colocarmos debaixo dos raios que brotam do coração de Jesus. É exatamente isto. Nós recebemos dos cuidados de Deus, é a proteção do Senhor, e como eu afirmei e quero reafirmar, e vamos experimentar juntos em todas as missas da misericórdia, durante o ano todo, estaremos juntos. Guarde toda quarta, sexta-feira, e venha rezar conosco, venha fazer esta experiência. Eu posso afirmar para vocês, os meus olhos contemplaram quantas famílias transformadas, quanto coração convertido, porque nós experimentamos do amor de Deus que mexe com o nosso interior. Não é à toa, por isso o Papa Francisco declarou para toda a nossa igreja este ano santo, abriu as portas. É lógico que é uma forma simbólica. As portas da misericórdia estão sempre abertas, mas em todas as dioceses, santuários, basílicas, a nossa igreja assim está nos convidando. As portas da misericórdia estão abertas para nós passarmos, para nós entrarmos, para nós experimentarmos. O coração de Deus está aberto, o coração de Deus nunca se fechou. É tempo de misericórdia, é exatamente por isso que o Papa Francisco, posso afirmar isto, o Papa Francisco quer que nós experimentemos, que isso seja ainda mais recordado pela igreja. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós entramos pela porta. Quando nós entramos pela porta da misericórdia, nós não somos mais os mesmos. Nós vamos viver noites em que, a cada celebração e ao final deste ano, aqui na Associação do Senhor Jesus, nós vamos dar testemunho. Já não somos mais os mesmos. A misericórdia de Deus me alcançou, o amor de Deus encontrou lugar e mexeu no meu interior, mudou a minha forma de pensar. É tempo de voltar, meus queridos, é tempo de voltar. Volte, que seja o ano da misericórdia, seja esta celebração, e que graça. Estamos em tantos lugares, estamos chegando a tantas casas, a tantas famílias, que graça, é o raio, são os raios que brotam do coração de Jesus, é o amor de Deus chegando, e não vamos retardar mais, não vamos deixar para depois. Esta é a hora, este é o ano, é o tempo da virada. Vamos com a nossa igreja viver este tempo em que o Senhor vai nos virar por inteiros. O Senhor vai fazer maravilhas. Nós cantamos no Salmo, né? Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se. E recorde-se sempre, o Senhor tem feito maravilhas. Isto é misericórdia. Para esta nossa primeira noite, eu preparei, até mesmo para este nosso momento de oração, para este nosso momento da partilha da palavra, este nosso momento de celebração, eu preparei para você que está aqui, para você que está em casa, para você ser introduzido nestas celebrações que viveremos juntos, por todo o ano da misericórdia, algumas palavras do Papa Francisco. Queridos, o Evangelho de hoje nos mostra a insistência de Jesus, a insistência de Deus, mandando até o seu Filho para nos alcançar. A parábola do Cristo nos remete a essa experiência, a insistência de Deus sobre nós. Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua casa. Constantemente o Senhor vem de encontro à nossa história. Nós é que somos resistentes. É mesmo como se ficássemos de trás da porta, Ele querendo entrar, Ele batendo e a gente resistindo. Nós
pelo lado de dentro, forçando a porta para ele não entrar. Não que ele esteja forçando, porque ele não entra forçado. Ele está batendo muito delicadamente. O nosso Deus é muito sensível, mas Ele insiste, e insiste de novo, e insiste de novo. Por isto, Ele não desiste. Por isso, é preciso, você precisa, nós precisamos recordar, precisamos trazer a lembrança, o quanto Deus tem feito para nos colocar neste lugar que é nosso. E você vive, a gente vive insistindo nos caminhos que não agradam a Deus, os caminhos que não nos fazem bem. O nosso lugar é juntinho do Senhor, é debaixo dos raios que brotam do coração de Deus. Ele está insistindo para que você assuma, para que você declare, para que você tome posse. O meu lugar é junto do coração de Deus, é debaixo dos raios da misericórdia. Amém? Vamos aplaudir essa misericórdia, que nós já estamos entendendo dela, já estamos experimentando dela. E como eu dizia, eu celebrei algumas palavras do Papa Francisco sobre esta misericórdia, esta insistência de Deus. O apóstolo Tomé experimenta precisamente a misericórdia de Deus, que tem um rosto concreto. Assim está dizendo o Papa Francisco, escute. O apóstolo Tomé experimenta precisamente a misericórdia de Deus, que tem um rosto concreto, de Jesus ressuscitado. Tomé não se fia nos demais apóstolos quando lhe dizem, ele não confia nos demais apóstolos quando lhe dizem, vimos o Senhor. Para ele não é suficiente a promessa de Jesus que pré-anunciara, ao terceiro dia ressuscitarei. Tomé quer ver, quer pôr a sua mão no sinal dos cravos e no peito. E qual é a reação de Jesus? A paciência. Jesus não abandona Tomé, relutante na sua incredulidade. Dá-lhe uma semana de tempo, não fecha a porta, espera. E Tomé acaba por reconhecer a sua própria pobreza, a sua pouca fé. Meu Senhor e meu Deus. Com esta invocação simples, mas cheia de fé, responde à paciência de Jesus, deixa-se envolver pela misericórdia divina, vê-a à sua frente, nas feridas das mãos e dos pés, no peito aberto, e readquire a confiança. É um homem novo, já não incrédulo, mas crente. A paciência, não podemos deixar de recordar, o nosso Deus é paciente. Como eu já comecei a dizer, Ele não desiste, Ele constantemente está ali batendo a porta, constantemente está juntinho de você, esperando a oportunidade. Ele tem paciência. Com Tomé, é um trecho já do Cristo ressuscitado, é um trecho do Evangelho pós a Páscoa, a passagem do Cristo, da morte para a vida. Tomé não acreditou que os discípulos tinham visto, que o Senhor tinha revivido, que o Senhor estava vivo de novo. Mas o Senhor não desistiu daquele apóstolo. Eu quero até chamar a sua atenção de novo para a imagem da divina misericórdia, que é a imagem do Cristo ressuscitado. Esta imagem que muitos de nós temos em nossas casas, entronizamos em nossos lares, é de Jesus ressuscitado, de repente você não tinha percebido. E que bonita a devoção, a divina misericórdia nos traz a imagem do Cristo vencedor sobre a morte. Sabe por quê estou afirmando isto?
porque ele tem nas mãos e nos pés as marcas dos pregos. Ele tem o seu lado aberto, por isso do lado aberto ele fez jorrar sangue e água. Na imagem recordamos os raios que brotam do coração de Jesus, a água e o sangue que ele jorrou no alto da cruz. Ele está vivo. É o Cristo que Tomé experimentou. Não podia ser outra imagem, tinha que ser mesmo a imagem do Cristo ressuscitado, o Cristo paciente. O Cristo que insiste e não desiste. Amém? Mais uma palavra do Papa Francisco. Sempre me causa grande impressão a leitura da parábola do Pai misericordioso. Impressiona-me pela grande esperança que sempre me dá. O Pai, com paciência e amor, com esperança e misericórdia, não tinha cessado um instante sequer de pensar nele, no filho rebelde. E logo que o vê, ainda longe, corre ao seu encontro e abraça-o. E com ternura de Deus, sem uma palavra de censura, de reprovação, Deus sempre espera por nós, não se cansa. Jesus mostra-nos esta paciência misericordiosa de Deus, para sempre reencontrarmos confiança, esperança. Sem uma palavra de censura. Se você não veio nessa primeira missa, venha nas próximas. Você não vai encontrar uma palavra de censura. Pelo contrário. Se de repente, você agora que nos acompanha pela Rede Século XXI, TV, internet, está pensando, da próxima vez eu vou pedir, eu vou indicar esta celebração, eu vou lembrar outros irmãos para assistirem. Indique mesmo, sabe por quê? Não encontrarão palavra de censura, mas palavras de acolhimento. Experimentarão isso que nós estamos experimentando. Viemos aqui para recordar as maravilhas, a paciência do Senhor. Ele é paciente, Ele está esperando a hora para entrar. E entrar mesmo, para valer no nosso coração. Entrar mesmo no nosso interior e fazer novas todas as coisas. Mais uma palavra, e que interessante, o Papa Francisco tem grifado bastante isso, são palavras desde o início do pontificado, e assim nós vamos entendendo, a igreja está nos ajudando, neste ano da misericórdia, a experimentar, a recordar a outros corações que Deus é paciente, porque tem gente que já se excluiu da casa de Deus. Não que o Senhor os excluiu, mas pessoas que já se auto-excluiu, não querem mais saber de Deus, não querem mais se direcionar à casa do Senhor, não querem mais viver, porque andaram por caminhos tortuosos, se perderam nas escolhas da vida. Mas o ano da misericórdia nos lembra, Ele tem paciência, Ele sabe dos nossos limites. O Senhor Deus experimentou todos os nossos perigos, e Ele venceu as tentações, Ele venceu os perigos. Ninguém melhor do que o próprio Cristo para nós nos direcionarmos, para Ele nos ajudar a vencer os perigos aos quais nós somos submetidos durante a nossa vida humana, as tentações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então quero trazer para você mais uma palavra. A paciência de Deus tem de suscitar em nós a coragem de voltar a Ele. Diga para o irmão que está aí do seu lado, volte para Jesus. Hoje, essa missa é para você voltar. Essa missa da misericórdia, celebrada na Rede Século XXI, é para você voltar. Eu estou dizendo para você que está em casa, aqui os irmãos,
Uns já falaram para os outros. Eu quero dizer para você que está em casa. Eu quero que essa palavra do Papa Francisco ressoe aí dentro do teu lar. Volte, volte, volte para a casa de Deus, volte para a igreja, de onde você nunca deveria ter saído. Volte para os caminhos do Senhor. A paciência de Deus tem de suscitar em nós. Eu estou voltando. Nós precisamos voltar sempre. Tem que suscitar em nós a coragem de voltar a Ele, a misericórdia. No entanto, muitos erros e pecados pode haver em nossa vida. É ali, nas feridas de Jesus, que estamos verdadeiramente seguros. Lá que encontramos o amor infinito de seu coração. Tomé entendeu isso. São Bernardo interroga-se: mas com que poderei contar? Com os meus méritos? Todo o meu mérito está na misericórdia do Senhor. Nunca serei pobre de méritos, enquanto Ele for rico de misericórdia. Se são abundantes as misericórdias do Senhor, também são muitos os meus méritos. Importante é a coragem de me entregar à misericórdia de Jesus, confiar na sua paciência, refugiar-me sempre nas feridas do seu amor. Queridos, é ou não é? Desde o início da celebração, venha ao coração de Deus, tenha coragem de voltar. Eu quero até que você repita de novo isso para o irmão. Tenha coragem de voltar, diga aí para o irmão. Mas eu acho que desse jeito não convenceu o irmão. Pensa Jesus falando isto. Tenha coragem de voltar. Diga de novo para o irmão. E todos os medos já estão caindo por terra. Então não estão. Como é bom lembrarmos que Deus é paciente. Como é bom lembrarmos que as nossas dificuldades nós apresentaremos todas elas no coração aberto. Está aberto mesmo. Por isso que nós rezamos: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu demorei para entender essa oração. Ó sangue e água que jorrastes, fiquei pensando, e pensando muito, porque nós temos que entender o que nós rezamos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. E fui entendendo o gesto de Jesus na cruz. O peito do Cristo aberto pela lança, o coração, o corpo do Cristo já não tinha mais sangue, por isso jorrou água. Já não tinha mais sangue, jorrou do peito aberto, sangue e água. Olha o esgotamento de amor por mim, fui entendendo aquilo que eu estava rezando, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia. Ele fez tudo isto para me envolver. E me envolveu. Amém? Que te envolva também. Já está te envolvendo.